E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A benevolência do Criador, um jardim do Éden ele plantou, para que o homem vivesse o melhor do seu amor. O inimigo é astuto, ligeiro e envolvente. Chega devagar, chega sorrateiramente. Contempla o jardim contra a Eva displicente. Faz dela presa fácil nas garras da serpente, que surpreendentemente envolve até o Adão, que deleita no manjar, no fruto da condenação. Pela culpa de um homem eu fui sentenciado, ainda no ventre da minha mãe, julgado e condenado, pura e simplesmente por ser fruto do pecado. Mas louvo ao Senhor por tudo quanto Ele fez, pelo que Ele declarou lá em João 3,16. Motivado por amor, entregou Jesus pra morrer no meu lugar, suspenso numa cruz. E pra todos quanto creram, o seu sangue trouxe paz, justificação, reconciliação com o Pai. Salvo pela graça, mediante a fé, louvado seja o Rei Jesus de Nazaré. Verteu seu sangue em sacrifício vicário, em meio aos fariseus, perante o Calvário. Salvo pela graça, mediante a fé, louvado seja o Rei Jesus de Nazaré. Projeto do Pai, foi Deus quem quis assim, pra que viva não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus, pois o tempo está próximo. No capítulo 27 do Evangelho de Mateus, a palavra nos revela tudo quanto aconteceu. Da sexta hora à nona, tudo escureceu, as trevas sobre a terra foi quem prevaleceu. E um brado de Jesus ecoou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Clamando novamente em alta voz ele exclamou, se dirigiu ao Pai, seu espírito entregou. Nem o véu do templo resistiu, suportou. De cima para baixo ele partiu e se rasgou. As pedras se fenderam, a terra tremeu, os sepulcros se abriram, vários santos apareceram, despertaram do sono pra ressuscitar. E todos foram feitos testemunha ocular. Ganharam a cidade e começaram a passear. Estupefato, o centurião ficou contemplando tudo aquilo, foi tomado de temor. E com todo o seu ser não resistiu e declarou: verdadeiramente ele era o Redentor, que declarou o amor do Pai pelo seu sangue remidor. Desceu nas profundezas, derrotou o tentador. Com a chave da morte ele subiu, ressuscitou, selando a vitória e o Pai glorificou. Salvo pela graça, mediante a fé, louvado seja o Rei Jesus de Nazaré. Verteu seu sangue em sacrifício vicário, em meio aos fariseus, perante o Calvário. Salvo pela graça, mediante a fé, louvado seja o Rei Jesus de Nazaré. Projeto do Pai, foi Deus quem quis assim, pra que viva não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Pra que viva não mais eu, mas tu, Senhor, em mim. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A benevolência do Criador, um jardim do Éden ele plantou, para que o homem vivesse o melhor do seu amor. O inimigo é astuto, ligeiro e envolvente. Chega devagar, chega sorrateiramente. Contempla o jardim contra a Eva displicente. Faz dela presa fácil nas garras da serpente, que surpreendentemente envolve até o Adão, que deleita no manjar, no fruto da condenação. Pela culpa de um homem eu fui sentenciado, ainda no ventre da minha mãe, julgado e condenado,
pura e simplesmente por ser fruto do pecado. Mas louvo ao Senhor por tudo quanto Ele fez, pelo que Ele declarou lá em João 3,16. Motivado por amor, entregou Jesus pra morrer no meu lugar, suspenso numa cruz. E pra todos quanto creram, o seu sangue trouxe paz, justificação, reconciliação com o Pai. Salvo pela graça, mediante a fé, louvado seja o Rei Jesus de Nazaré. Verteu seu sangue em sacrifício vicário, em meio aos fariseus, perante o Calvário. Salvo pela graça, mediante a fé, louvado seja o Rei Jesus de Nazaré. Projeto do Pai, foi Deus quem quis assim, pra que viva não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus, pois o tempo está próximo. No capítulo 27 do Evangelho de Mateus, a palavra nos revela tudo quanto aconteceu. Da sexta hora à nona, tudo escureceu, as trevas sobre a terra foi quem prevaleceu. E um brado de Jesus ecoou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Clamando novamente em alta voz ele exclamou, se dirigiu ao Pai, seu espírito entregou. Nem o véu do templo resistiu, suportou. De cima para baixo ele partiu e se rasgou. As pedras se fenderam, a terra tremeu, os sepulcros se abriram, vários santos apareceram, despertaram do sono pra ressuscitar. E todos foram feitos testemunha ocular. Ganharam a cidade e começaram a passear. Estupefato, o centurião ficou contemplando tudo aquilo, foi tomado de temor. E com todo o seu ser não resistiu e declarou: verdadeiramente ele era o Redentor, que declarou o amor do Pai pelo seu sangue remidor. Desceu nas profundezas, derrotou o tentador. Com a chave da morte ele subiu, ressuscitou, selando a vitória e o Pai glorificou. Salvo pela graça, mediante a fé, louvado seja o Rei Jesus de Nazaré. Verteu seu sangue em sacrifício vicário, em meio aos fariseus, perante o Calvário. Salvo pela graça, mediante a fé, louvado seja o Rei Jesus de Nazaré. Projeto do Pai, foi Deus quem quis assim, pra que viva não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Pra que viva não mais eu, mas tu, Senhor, em mim. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A benevolência do Criador, um jardim do Éden ele plantou, para que o homem vivesse o melhor do seu amor. O inimigo é astuto, ligeiro e envolvente. Chega devagar, chega sorrateiramente. Contempla o jardim contra a Eva displicente. Faz dela presa fácil nas garras da serpente, que surpreendentemente envolve até o Adão, que deleita no manjar, no fruto da condenação. Pela culpa de um homem eu fui sentenciado, ainda no ventre da minha mãe, julgado e condenado, pura e simplesmente por ser fruto do pecado.